presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Boa noite, graça e paz, Igreja Batista da Graça. Estamos aqui novamente nesse domingo para adorar, louvar ao Senhor, juntos, né? Cada um na sua casa, mas juntos em espírito. Eu vou ler agora uma passagem que se encontra em Isaías, capítulo 42, verso de 5 a 8, que falou muito ao meu coração na minha leitura diária de hoje. Você está lendo a Bíblia todos os dias? Pois é, importante, é o nosso alimento. Diz assim, Isaías 42, de 5 a 8. E assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esse é o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus? Você que está nos ouvindo, mesmo não sendo da nossa igreja, é convidado para participar conosco desse momento de adoração. Vamos orar agora.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos esse culto, Senhor, que vamos celebrar agora, dia de ceia do Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, diante do teu trono de graça. Que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo. Abençoa, Pai, cura, Pai, salva, que hoje seja um dia de libertação. Em nome de Jesus. Vamos louvar? Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre
E agora, irmãos, nesse momento de aviso, eu quero lembrá-los que às quintas e sextas-feiras nós temos as nossas reuniões do PGM, não na forma presencial, mas virtual, né? Nós temos as plataformas online, que os links são colocados no nosso grupo do WhatsApp da igreja, e vocês escolhem qual que você quer participar, se de quinta, se de sexta, e no horário preferível também. Então, estejam atentos, participe conosco, tem sido uma bênção e, assim, de grande crescimento para a igreja. E também gostaria de parabenizar, né, não só no meu nome, mas em nome da igreja, em nome do pastor, a todos aqueles que participaram do nosso projeto do Kit Prevenção. Foi uma bênção e ultrapassamos o número de sacolinhas, de kits, né, para as pessoas carentes. E olha, nós vamos ouvir agora um depoimento e um agradecimento especial. Vamos ouvir? Olá, amada igreja, estou aqui para agradecer a todos aqueles que participaram do kit de prevenção. Foram arrecadados 58 kits, 58 famílias foram abençoadas em nome de Jesus e foram entregues no dia 4, com a participação de 6 pessoas. Então estamos aqui para agradecer ao Senhor, agradecer a cada um que contribuiu e que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Um recadinho importante, principalmente para as irmãs, para as Déboras da nossa igreja. Irmãs, estou lendo um livro maravilhoso e, se vocês quiserem, eu empresto. Depois que eu ler, Mães que Mudaram o Mundo. Dentro da nossa igreja, nós temos o Círculo do Livro. Podemos emprestar livros, né? Podemos discutir pelo WhatsApp. E esse livro fala sobre mães que mudaram o mundo através dos seus filhos importantes na sociedade, como Billy Graham, Martin Luther King, como Albert Einstein. Então, se você quiser, fale comigo. São resultados, essas vidas são resultados de oração. A oração é muito importante. Então, vamos orar, vamos agradecer por aqueles que estão sendo curados pelo Covid-19 em nossa igreja. Glória a Deus, temos muitos casos de cura. Glória a Deus. Nós também vamos orar pela sociedade, né, em geral. Nós temos enfrentado aqui em Boa Vista uma pandemia tremenda. O hospital está lotado de pessoas. Então, orem por isso, não só por isso, mas orem pelos desempregados, os desempregados que estão sendo mandados embora por causa também resultado da pandemia. Vamos estar orando? Vamos estar clamando ao Senhor nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor é digno de louvor. É o Senhor que nos cura, que nos sara, é o Senhor que nos concede todas as bênçãos, todos os dias. Nada tem faltado para nós. Senhor, e aqueles que estão com alguma preocupação, ou se está faltando alguma coisa, emprego, dinheiro, pagar as contas, que o Senhor venha suprir em nome de Jesus. Que baseado na tua fidelidade e misericórdia, o Senhor esteja olhando para nós e ouvindo o nosso clamor nesse momento. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa todos os que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te peço e desde já agradeço. Amém. Irmãos, agora esse é o momento especial da entrega de dízimos, ofertas e vidas diante do altar do Senhor. Vocês vão poder ver, né, na tela o número da conta bancária, vocês podem depositar, né, ou falar conosco, falar com a tesoureira, né, que ela está disponível para arrecadar todos os dízimos, as ofertas que forem consagradas
no altar do Senhor. Não esqueça, irmãos, nós temos compromissos aqui na igreja, nós precisamos realmente da ajuda dos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja. Estamos mais uma vez aqui reunidos para lembrarmos da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E você que está em comunhão com a igreja, com Jesus Cristo e com todos os irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, nós podemos entender que o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele veio a este mundo, viveu entre nós e morreu pelos nossos pecados, pelo seu pecado, para que pudéssemos, eu e você, sermos purificados, justificados por Deus, e assim sermos salvos, e você e eu temos a vida eterna. Amém? Então eu gostaria que você agora pegasse o pão e assim vamos cear, vamos juntos em comunhão cear ao Senhor. E diz assim a sua palavra a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças. Então vamos agradecer ao Senhor. Apesar de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, onde nós estamos em quarentena, talvez muito tempo em casa, pouco saímos, mas temos motivos para agradecer, porque estamos vivos, eu e você. Apesar de muitas mortes que têm acontecido no mundo e também no Brasil e aqui em Roraima, às vezes até perto de nós, e às vezes a gente fica assim muito triste e espantado com tudo que está acontecendo. Não tema, o Senhor é conosco e por isso vamos agradecer a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo. E nós cremos em Ti, nós cremos no nosso Salvador, porque o Senhor nos remiu. E apesar de todas estas dificuldades que vivenciamos no mundo, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, ó Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E ele continua dizendo em sua palavra, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, em obediência à palavra do Senhor, comamos o pão. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não temos como agradecer todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Que eu, e não somente eu, mas toda a nossa igreja, tenha a responsabilidade de pregar a Tua palavra, de anunciar Jesus Cristo, o único Salvador, às pessoas que precisam, levando assim a Tua graça e a Tua paz às outras pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora você pegue o seu cálice com vinho e nós vamos também agora tomar a ceia, que diz assim:
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós fazemos isso, né? Lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo, porque um dia ele virá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo virá. E essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior alegria, porque eu e você, nós vamos viver com o Senhor, né? Primeiramente aqui no milênio e depois no céu, um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse 21 e 22. E com certeza você será grandemente abençoado, né? Nós seremos grandemente abençoados, vivendo com o Senhor nos céus. Então diz a sua palavra, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, novo testamento, nova aliança que nós temos com o Senhor através do seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. E continua dizendo, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em lembrança. Precisamos sempre lembrar daquilo que Jesus fez por mim e por você. Então, em obediência à palavra do Senhor, vamos tomar o cálice. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, pois o teu sangue nos purifica de todo o pecado, não de alguns pecados, mas de todos os pecados. Ó Pai, anteriormente nós éramos maus, pecadores, cheios de impureza. Mas agora o Senhor nos lavou, o Senhor nos justificou para a glória do teu nome. E por isso nós com certeza iremos viver contigo no céu. Nós somos reconciliados contigo. Podemos conversar com o Senhor, entrar no Santo dos Santos e falar de forma íntima contigo. Que cada um de nós tenha um verdadeiro relacionamento contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como é bom, irmãos, nós lembrarmos daquilo que Jesus fez por mim e por você. Isso é maravilhoso, isso nos dá a oportunidade de conversarmos com Deus, de ouvirmos também o Senhor, porque o seu sangue derramado na cruz fez com que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e assim podemos conversar com Ele livremente. Que possamos aproveitar este privilégio que temos de falar com o nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abre os meus olhos pra ver
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. Acende um fogo em meu coração que eu não pararei, eu não resistirei. Queremos mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Queremos mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Deus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, chegou a hora da mensagem e nós hoje vamos falar sobre Caleb, o homem que perseverou em seguir ao Senhor. Abra a sua Bíblia em Números capítulo 13, vamos estar lendo a partir do versículo 25 até Números 14, verso 10. Então, Números capítulo 13, a partir do verso 25, e diz assim a sua palavra. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eita, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes.
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Que nesta hora não fale eu, mas o Teu Santo Espírito. Que haja a transformação do Teu povo, Senhor Deus. Que haja santificação para a glória do Teu nome. Que haja também conversão. Que haja arrependimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Calebe era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Seu nome significa corajoso ou capaz. Calebe saiu do Egito com o povo de Israel e viajou pelo deserto. Viu milagres extraordinários operados por Deus no Egito e no deserto. Calebe era um homem diferenciado e muito importante em sua tribo. Foi levantado por Moisés como um príncipe, chefe da tribo de Judá e com os 12 espias da terra prometida. Tinha 40 anos quando foi espiar a terra. Partiram de Cades Barneia, passaram por Hebrom e chegaram ao riacho de Escol. E lá apanharam um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado em um mastro por 2 homens. Infelizmente, as coisas não deram muito certo. Não porque Deus não quisesse, mas porque os homens da geração de Calebe e Josué não confiaram no Senhor. Apesar das dificuldades e lutas, Calebe permaneceu fiel ao Senhor. A sua característica principal destacada na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 1, verso 36, é a esperança, pois perseverou em seguir ao Senhor. Mas a vida de Calebe nos ensina pelo menos 3 princípios que todo cristão deve seguir. E o primeiro princípio é que nós não devemos tirar os olhos de Deus. Naum capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Calebe foi um dos 12 espias mandados por Moisés para investigar a terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. Os espias receberam a ordem de observar cuidadosamente a terra, verificar se o povo era fraco ou forte e como eram as suas cidades. Também foi ordenado a eles que trouxessem o melhor dos frutos da terra. Veja bem, não passava pela cabeça de Moisés que eles pudessem se amedrontar. E por que passaria? Afinal de contas, 10 pragas que foram lançadas por Deus destruíram o Egito. E quando o exército egípcio perseguia os israelitas, o mar se abriu na frente deles e depois se fechou, destruindo o exército egípcio. Temer o quê? Com um Deus como este, que pode livrar o povo de Israel, que guerreia pelo seu povo. Moisés pensava apenas em mostrar os frutos da terra e animar o povo com toda sorte de abundância. No entanto, estes homens viram apenas as dificuldades, viram apenas os problemas e se esqueceram de Deus, do que ele havia feito 1 ano e 3 meses atrás. Mas Calebe e Josué, que tinham uma visão correta de Deus, lembraram-se dos milagres que Deus havia feito e não se amedrontaram diante dos filhos de Anak, dos homens de grande estatura, dos gigantes. Calebe, com muita coragem, levantou-se no meio do povo para dizer: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os outros 10 espias disseram que os homens da terra eram gigantes e eles eram como gafanhotos diante deles. Amados irmãos, o hábito de sempre contemplar apenas o lado difícil de uma determinada situação gera dúvidas, descrenças e muitas vezes desespero. E isso faz com que tomemos decisões precipitadas, que vai nos levar a outros erros e decepções. Qual deve ser a sua atitude diante dos desafios da vida? Confiar no Senhor ou ficar desanimado e amedrontado? O povo tomou o partido da maioria dos espias, lamentou, murmurou contra Moisés e Arão e disseram em Números 14:2, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Até que ponto o povo chegou?
Queria voltar para ser escravo no Egito, preferia ainda morrer no deserto, pois achavam que teriam que fazer tudo sozinhos. Viram apenas as dificuldades, não conseguiram ver Deus e que as dificuldades, na realidade, não importavam, porque Deus estava acima das dificuldades. Estes homens tiraram os olhos de Deus e olharam apenas para os problemas à sua frente. Amados irmãos, quando nós paramos de olhar para Deus, tudo à nossa volta se torna difícil, complicado de ser conquistado. Caleb e Josué ficaram tão tristes que rasgaram as suas roupas em sinal de protesto e fizeram de tudo para convencer o povo que a terra era muito boa e que através da presença de Deus, se eles olhassem para Deus, a conquista da terra de Canaã seria uma realidade. Infelizmente, o povo não acreditou e quis apedrejar os dois. Vemos aqui um contraste claro. De um lado, a fé de Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. De outro lado, a total falta de fé do povo e na confiança em Deus. Caleb tinha certeza do cumprimento da promessa de Deus. Ele confiava tanto em Deus que teve coragem de enfrentar as murmurações e as ameaças de rebeldia do povo. Precisamos ter esta mesma coragem de Caleb quando enfrentamos problemas e dificuldades em nossas vidas. Precisamos olhar para Deus e não para as dificuldades. Mas outro princípio que a vida de Caleb nos ensina é que nós devemos gravar as ações de Deus em nossas mentes. Deus ficou tão triste com a rebeldia do povo, a ponto de dizer a Moisés que ninguém que havia saído do Egito entraria na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Na verdade, Deus cumpriu o segundo desejo do povo em Números 14:2, de morrer naquele deserto. Em Números 14, a partir do verso 11, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Se não fosse a intercessão de Moisés, todo o povo que se rebelou contra Deus morreria naquela mesma hora. Deus perdoou o povo. Mesmo assim, Deus disse em Números 14, 21, 24: Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Mas vejam que Deus chamou Caleb de meu servo Caleb, no verso 24. Caleb não procurou seus próprios interesses, e sim procurou sempre glorificar a Deus e servi-lo da melhor maneira possível. Ele não se esqueceu do que Deus havia feito no Egito, não se esqueceu de um exército poderoso, os egípcios, que foram vencidos sem que Israel levantasse uma arma de guerra. Amado irmão, você é um servo do Senhor? Será que um dia você vai ouvir de Deus: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Deus reconheceu que Caleb, assim como Josué, teve um espírito bem diferente do espírito do restante do povo. Caleb confiava totalmente em Deus e em suas promessas e não ficou desanimado com as pressões do mundo, com as circunstâncias que aparentemente eram contrárias ao povo de Israel. Muitas vezes deixamos de confiar em Deus quando nos esquecemos do que Deus já fez no passado por nós. Deus viu a perseverança de Caleb e disse: Caleb perseverou em seguir-me. Apesar de todo Israel estar contra o relatório de Josué e Caleb, eles ficaram firmes, não mudaram de opinião a despeito de todo o povo querer apedrejá-los. Quantas pessoas mudam de opinião a pequenas pressões que sofrem? Colocam em jogo a sua integridade moral. Eles sabiam do que Deus era capaz de fazer. Eles tinham visto com seus próprios olhos, gravaram em suas mentes cada ação de Deus na história do povo e na história das suas vidas. Eu pergunto a você nesta noite: você tem gravado as ações de Deus em sua mente? Não se esqueçam dela, irmãos. Porque quando nós gravamos as ações de Deus em nossas vidas, sempre vamos nos lembrar que Deus é maior que os nossos problemas e as enfrentaremos com fé, sabendo que Deus é por nós.
Somente assim seremos verdadeiros servos de Deus. Mas o terceiro princípio que a vida de Caleb nos ensina e que todo cristão deve aprender é que não devemos desanimar nunca, mas esperar sempre no Senhor. Quando Caleb foi espiar a terra, ele tinha 40 anos e depois de conquistá-la estava com 85 anos. Mas Caleb, apesar da idade, não se aposentou, não desanimou. Caleb não estava pronto para sentar quietinho no quintal da sua casa. Ele chegou perto de Josué e o lembrou como os espias que foram com ele tantos anos atrás e desesperaram o povo e acovardaram o povo, mas ele disse: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Lembrou também como Moisés havia prometido que Caleb e seus filhos teriam uma herança perpétua na terra. Caleb, com 85 anos, afirmou: eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Fico imaginando um homem de 85 anos com o mesmo vigor e saúde quando tinha 40 anos. Há muitas pessoas nas igrejas hoje, inclusive jovens, que reclamam que estão cansadas, quebradas. Outras dizem que estão tão velhas que não podem mais fazer nada para o Senhor. Outras fazem promessas de que vão trabalhar para o Senhor quando se aposentarem. Meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo hoje, nesta noite, se você não trabalha hoje para o Senhor, esquece, pois nem quando você se aposentar, você vai trabalhar para Deus. Existem exceções, é claro, alguns até trabalham quando se aposentam, mas a enorme maioria inventa uma desculpa esfarrapada para poder apenas frequentar a igreja sem precisar trabalhar no reino de Deus. Vivem desanimadas. É por isso que Isaías diz no capítulo 40, verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados irmãos, creio que o segredo de Caleb de não desanimar foi que ele sempre esperou no Senhor, renovando assim as suas forças e constantemente andou muito perto de Deus. Eu pergunto a vocês nesta noite, temos esperado no Senhor? Temos depositado toda a nossa confiança em Deus? Caleb, este homem de fé, depois de uma espera paciente de 45 anos, não estava pedindo grandes valores para compensar a sua fidelidade do passado, mas sim o privilégio de continuar lutando pelo reino de Deus, pela sua terra, pelo seu povo. Caleb demonstrou uma perseverança admirável. Várias vezes na Bíblia aparece a frase perseverou em seguir ao Senhor. Não havia desânimo neste homem. A perseverança foi a marca de Caleb. Esperou por 45 anos para receber a sua bênção, a bênção da terra prometida. Tem crentes que não conseguem esperar nem um ano, desistem, reclamam e desanimam. A espera no Senhor é a marca de quem ama a Deus. Abraão e Sara esperaram 25 anos por um filho. Ismael esperou 20 anos por seus filhos. Jacó esperou 7 anos por sua esposa. José esperou 13 anos para se tornar governador do Egito. Davi esperou 13 anos para se tornar rei de Israel. Salmo capítulo 27, verso 14 diz: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Salmo 41 também diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não foi fácil para Caleb esperar 40 anos no deserto, com todas as dificuldades e as reclamações do povo, e depois mais 5 anos de lutas vitoriosas na conquista da terra de Canaã. Todas as pessoas que saíram do Egito com ele, menos Josué, morreram naquele deserto. Seus contemporâneos, seus amigos, sua família, pai, mãe, tios, primos, irmãos e avós, todos morreram, todos que tinham a idade de 20 anos para cima. Mas independentemente de todas as dificuldades que ele passou, ele continuou seguindo e servindo ao Senhor até o fim, porque ele sabia esperar no Senhor, ele soube esperar no Senhor. Você tem esperado no Senhor? É maravilhoso quando nós esperamos no Senhor, porque o Senhor, ele vai confortar o meu coração e o seu coração. Para concluir, Caleb nunca deixou de olhar para Deus.
Ele nunca se esqueceu das ações de Deus em sua vida. Foi um homem perseverante que soube esperar em Deus. Este é o exemplo que fica para nós. Um homem que perseverou e obedeceu ao Senhor em tudo e por isso alcançou vitória em toda a sua vida. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a população mundial tem que aprender a esperar. Sinceramente, eu não sei como o mundo vai ficar quando tudo isso passar. Se será o início do fim de todas as coisas ou se tudo vai voltar ao normal. Prefiro pensar que, independentemente de como o mundo vai se tornar depois que tudo isso passar, nós, crentes, seremos pessoas melhores. Que tudo isso foi um grande alerta para nos prepararmos para a volta de Jesus e que todos os cristãos agora estão buscando a presença do Senhor e que ao final desta quarentena vai acontecer o inesperado, o avivamento mundial. Assim sejamos como Caleb, que nunca deixou de olhar para Deus, que soube esperar no Senhor, que todos nós estejamos esperando no Senhor, mas não parados, não inertes a tudo que está acontecendo. Pelo contrário, que você esteja se relacionando com Deus, unindo a sua família nesse relacionamento com Deus. E eu não tenho dúvidas que se isso estiver acontecendo agora, o avivamento virá em todas as partes do mundo. Amém? Que este avivamento aconteça comigo e com você, aí dentro do seu lar, na sua família. E você que está nos ouvindo nesta noite, não sei como está a sua vida hoje. Talvez você diga, eu tenho tido vitórias em minha vida. Ou talvez você diga que tudo o que acontece é muito difícil e é conquistado com muita dificuldade e dureza. Ou talvez você tenha derrotas e não entende o porquê que está acontecendo tudo isso. Eu quero dizer a você nesta noite que seja qual for o seu caso, Jesus Cristo é o único que pode nos dar vitórias consistentes. Jesus é capaz de nos dar vitória numa aparente derrota. Jesus facilita as nossas vitórias, tornando-as menos árduas. Ao passo que quando uma pessoa não tem Jesus, ou seja, que não vive para Ele, as vitórias são amargas, as derrotas são a morte e muitas vezes causa desespero de não saber o que fazer. Jesus é o único que pode nos dar vida em abundância, vida com a paz verdadeira. Ele mesmo diz isso em João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida sem Jesus é uma vida medíocre, sem sentido, sem propósito. Jesus Cristo é o único que pode nos dar paz, seja na vitória ou numa aparente derrota. Digo aparente derrota, pois muitas vezes o que esperamos acontecer nem sempre é o melhor para nós, pois Deus sabe de todas as coisas. E, na verdade, aquilo que consideramos derrota é, na verdade, uma vitória da misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe por quê? Sabe por quê que o nosso coração não é turbado, nem atemorizado? Porque o Senhor Jesus sempre está nos confortando e nos guiando. E temos segurança nele. É a paz que temos em confiar em Jesus e em tudo que Ele faz em nossas vidas. Jesus nos dá coragem, vigor e perseverança. Mas para que isso aconteça, você que está nos ouvindo nesta noite, precisa receber a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então você terá paz e abundância de vida. Com Jesus, você vai aprender a confiar em Deus, independentemente do que pode vir a acontecer em sua vida. Você quer isso nesta noite? Você quer receber Jesus e viver uma vida de paz e abundância? Então feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite porque eu ouvi a Tua mensagem e quero dedicar a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, e eu quero Te receber como meu Salvador e meu Senhor. Entra na minha vida a partir de hoje. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse ter vida eterna, vida em abundância. Por isso, a partir de hoje, eu quero aprender mais de Ti.
Eu quero ter um relacionamento real e verdadeiro contigo. Eu quero te conhecer melhor. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Amém. Se você fez esta oração, eu gostaria que você ligasse para o meu telefone que vai passar na tela. Ligue para mim. Eu e minha esposa queremos ir na sua casa, queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. E com certeza você vai se unir a uma igreja, e nós temos uma igreja onde vai confortar você, onde você vai aprender a caminhar nos primeiros passos da fé. E você vai, com certeza, começar a temer ao Senhor, a engrandecer o nome de Deus na sua vida. E você será uma pessoa muito mais feliz do que é agora. Tenho certeza disso. Então não deixe de ligar para mim, nós queremos orar por você. E agora nós vamos orar mais uma vez, encerrando o culto desta noite. Que este culto tenha sido uma bênção para a sua vida, como tem sido para a minha. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Ó Pai querido, que sejamos pessoas mais perseverantes, pessoas que esperam em Ti, que haja realmente uma completa transformação em nosso ser e em nossa vida, para a glória do Teu nome. Que estejamos nesse tempo de quarentena mais perto de Ti, Senhor Deus, buscando mais a Tua presença, buscando se relacionar contigo, que estejamos sempre entendendo melhor aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está guiando a nossa vida segundo a Tua vontade, porque cremos que tudo que está acontecendo no mundo é da Tua vontade. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua segurança, pelo Teu poder e pela Tua paz em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. E que Deus te dê oportunidade de ser bênção durante esta semana. Seja bênção, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Então, gostaram? Foi uma bênção o culto de hoje, não foi? Então, nós aprendemos um pouco sobre Caleb, que perseverou em seguir ao Senhor. E você, tem sido fiel ao Senhor? Nas alegrias e nas tristezas da nossa vida, precisamos perseverar. Que essa semana seja uma bênção para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.